Você já pensou que séculos antes do nascimento de Jesus, um homem exilado em uma terra estrangeira teve uma visão tão extraordinária que parecia traçar todo o caminho histórico que levaria ao cenário em que o Messias apareceria? Esse homem foi Daniel. Em uma noite marcada por revelações, ele viu quatro criaturas emergindo de um mar agitado. Não eram animais comuns, mas bestas simbólicas, carregadas de significados espirituais e históricos. E ao longo dos séculos, esses símbolos se cumpriram com uma precisão impressionante. Império após império se levantou exatamente como Daniel descreveu, até culminar no período em que Jesus Cristo viveu, pregou e foi crucificado. Daniel não descreve a crucificação em si. Ele revela o plano de fundo histórico que Deus estava preparando para a chegada do seu filho, e anuncia o momento em que o reino eterno seria entregue ao Filho do Homem. Hoje, você vai entender essa visão como talvez nunca tenha entendido antes. Daniel não era apenas um profeta. Ele era um jovem judeu cativo na Babilônia, vivendo em uma terra de deuses estranhos, culturas diferentes e reis poderosos. Mesmo assim, Deus o levantou como conselheiro de monarcas e intérprete de sonhos. As visões de Daniel não tinham o objetivo de satisfazer curiosidades. Elas revelavam o curso da história, desde a Babilônia até a vinda do Messias, e apontavam para um reino final, imutável e eterno. Daniel descreve quatro ventos soprando sobre o mar, até que quatro criaturas poderosas surgem dele. Na linguagem bíblica, o mar representa as nações, a humanidade em constante agitação. E dessas nações surgiriam quatro reinos que governariam o mundo, um após o outro. Agora vamos ver cada besta e o que ela representa. A primeira besta, o leão com asas de águia, o Império Babilônico. A primeira besta é um leão com asas de águia, uma figura que aparecia nos portões e muros da própria Babilônia. Daniel vivia sob o domínio desse império quando recebeu sua visão. A Babilônia destruiu Jerusalém, levou o povo judeu ao exílio, deu início a um período de reflexão espiritual profunda, reforçou a expectativa pela vinda do Messias. Quando as asas são arrancadas e o leão é levantado como um homem, muitos interpretam isso como a humilhação e posterior restauração de Nabucodonosor. Daniel 4. Essa interpretação está alinhada com a própria narrativa bíblica. A segunda besta, o urso levantado de um lado, o Império Medo-Persa. A segunda besta é um urso inclinado de um lado, com três costelas na boca. Isso simboliza o Império Medo-Persa, que sucedeu à Babilônia. Esse império teve grande importância no plano divino porque permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém, autorizou a reconstrução do templo, restaurou a vida religiosa e espiritual do povo. Tudo isso era essencial para preparar o cenário em que Jesus viveria séculos depois. A terceira besta. O leopardo com quatro asas e quatro cabeças. O Império Grego. A terceira besta é um leopardo com quatro asas e quatro cabeças, um símbolo de velocidade e divisão. Essa visão combina perfeitamente com a história. Alexandre o Grande conquistou o mundo com rapidez incomparável. Após sua morte, o império se dividiu em quatro reinos, liderados por seus generais. Mais importante ainda, foi o legado grego que levou a língua grega a se tornar universal. E foi nessa língua que o Novo Testamento foi escrito, permitindo que a mensagem de Cristo se espalhasse rapidamente. Isso não é profecia explícita em Daniel, mas é o impacto histórico do cumprimento da visão. A quarta besta, a mais terrível de todas, o Império Romano. Agora chegamos ao ponto central. A quarta besta. Daniel a descreve como forte, destruidora, com dentes de ferro, com 10 chifres e diferente de todas as outras. Essa criatura representa o Império Romano, e isso é historicamente e geograficamente consolidado. Roma não é profetizada como a executora da morte de Cristo. O que Daniel revela é que Roma seria um império poderoso e distinto, sob o qual Deus cumpriria partes essenciais do seu plano. Foi sob Roma que Jesus nasceu, viveu, pregou e foi crucificado. Esse é um fato histórico, não uma predição direta de Daniel. A profecia diz que a quarta besta teria um poder extraordinário, e isso se cumpriu exatamente no mundo em que Jesus viveu. Do meio dos 10 chifres surge um chifre pequeno, com olhos e boca que fala arrogâncias. Aqui entra um ponto. Daniel não relaciona o chifre pequeno com o julgamento de Cristo, nem com sua morte. O chifre é descrito como perseguidor, arrogante, blasfemo.
e ativo por um tempo, tempos e meio tempo. Esse símbolo ganhou diferentes interpretações ao longo da história, desde Antíoco Epifânio até figuras futuras relacionadas ao fim dos tempos. Após ver as 4 bestas e o julgamento divino sobre elas, Daniel tem a visão mais importante de todas. Alguém como um filho do homem, vindo nas nuvens, recebendo domínio eterno. Daniel 7, 13 e 14. Essa profecia aponta diretamente para Cristo, mas não para sua morte, e sim para sua autoridade eterna. Séculos depois, Jesus usaria esse mesmo título para si, Mateus 26, 64, mostrando que ele era o cumprimento dessa visão. O Apocalipse retoma as mesmas imagens, reforçando a ideia de que Daniel estava vendo não só reinos humanos, mas um panorama espiritual que culminaria no reino de Cristo. A visão das 4 bestas de Daniel não descreve a crucificação de Cristo, mas descreve os impérios que moldaram o mundo até o momento em que ele veio. Babilônia, o exílio. Pérsia, o retorno. Grécia, a cultura e língua universal. Roma, o cenário político em que o Messias viveu e morreu. O que Daniel revela, acima de tudo, é que todos os reinos humanos são temporários, mas aquele que vem como o Filho do Homem recebe um reino eterno, indestrutível, que jamais passará. Se você gostou dessa explicação profunda e fiel às Escrituras, deixa o like, se inscreve no canal Arca da Aliança e comenta qual outra profecia bíblica você quer ver por aqui. E já aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo agora na tela. Ele complementa perfeitamente tudo o que conversamos hoje. Te vejo lá.